Com o amor, os ensinamentos e aprendizados se tornam mais duradouros. Nick Ellen, que aprendeu com os pais que os livros têm o poder de iluminar os caminhos mais escuros, não pensou duas vezes em repassar essa lembrança ao filho Miguel, com quem viveu momentos de superação. Só que o meu caso não foi muito simples. Eu demorei 2 anos para engravidar. E aí eu entrei numa gestação que foi maravilhosa até o 6º mês. E no 6º mês eu tive uma perfuração no intestino interna. E esse moço nasceu com quase 2 meses de antecedência. Então aí nós entramos num outro momento que foi levar essa questão que eu e ele, né, ficamos muito perto da morte, nós dois. Ele passou 50 dias na UTI neonatal com respirador. E eu fiz acho que umas 4 cirurgias em 2 anos, eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a respirar. Mas no fim nós não só superamos esse momento, como conseguimos sair os dois sem sequelas. Então, assim, eu acho que a gente foi muito sortudo e teve um apoio médico aqui em Santa Maria que foi inigualável. Entre exames, medicamentos, cirurgias e acompanhamento médico, mãe e filho encontraram forças na literatura para seguir em frente. Nick Ellen retomou o trabalho como escritora, se tornando uma das referências do estilo steampunk no país, com livros como Territórios Invisíveis, Viajantes do Abismo, 17 Mortos, entre outros. Quando ele tinha 3 anos, foi quando eu publiquei meu primeiro livro, meu primeiro romance, né? Eu já tinha publicado contos e tudo. E aí eu lembro que nessa época eu tinha os sábados, então durante a semana a gente se revezava. E nos sábados ele pegava o Miguel, meu marido, e levava o Miguel para a casa dos bisos. E eles moravam em Jaguari, então ele saía de manhã e voltava de noite. E eu tinha o sábado inteiro só para mim, né? Mas sem, né, essa divisão de tarefas seria muito difícil. Já Miguel ouvia a mãe ler os mais belos contos e a imaginação ia longe. O menino já carregava o amor pela escrita e o desejo de ser escritor desde pequeno. Sempre a minha mãe leu para mim quando eu era menor. Aí eu sempre ficava tipo, uau, seria legal caso que eu soubesse escrever algo assim, né? Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria um filho que fosse, antes de tudo, um leitor, né? Então eu comecei a comprar e a pensar em livros para ele quando eu estava grávida, né? Hoje ele tem uma coleção considerável. E eu, na época que eu voltei a trabalhar, eu dava aula num curso noturno, que eu trabalhava no FN. E eu chegava em casa 10, 10h30 da noite, mas eu sempre tinha os meus minutos de ler para ele. E nós lemos juntos até 2 anos atrás. Agora ele já lê sozinho, né? Ele deita com a revistinha, com o mangá dele, lê. Quando percebeu que o filho estava criando e escrevendo sobre o mundo, Nick Ellen soube que, além dos livros, havia conseguido mais um companheiro para a vida toda. Essa coisa da contação de histórias, né? Ela é eu acho que é parte do que nos faz humanos. Nós somos humanos porque contamos histórias, porque nós conseguimos ressignificar o mundo através dessas histórias. E tanto eu quanto o pai dele lembramos até hoje da primeira história que ele criou, que ele estava descendo de um elevador, né, com o pai dele, e aí aqueles elevadores espelhados, e aí aqueles espelhos indo, né, refletindo até o infinito, e ele disse para o pai dele: pai, e se cada um desses reflexos fosse um outro eu? E se um desses eus fosse muito mau e tomasse o meu lugar?
E a partir daí ele criou uma história toda. Hoje, aos 12 anos, Miguel reconhece o esforço da mãe para que encontrasse um caminho iluminado através da leitura e destaca contente a importância deste aprendizado. A importância é que vai expandir muito a imaginação. Sério, antes a minha imaginação era até que ok, mas aí depois que minha mãe começou a ler pra mim, a minha imaginação evoluiu mais de 8.000.